Doutora Maria Raquel, que está connosco para falarmos sobre os falsos fitness. Doutora, nós queremos saber o que é isso, afinal de contas, que alimentos são esses que vivem por aí a tentar nos enganar e o que é que são, na verdade, os falsos saudáveis, doutora? Antes de mais, obrigada mais uma vez pelo convite. Os falsos saudáveis são alimentos que parecem que fazem bem à saúde, mas no fundo não fazem assim tão bem. Isto é, existem alimentos rotulados com o nome biológico, sem glúten, sem lactose, integrais, que parecem fazer muito bem, mas quando vamos analisar a lista de ingredientes, verificamos que se calhar não são assim tão bons para nós. Portanto, os falsos saudáveis são alimentos que podem nos enganar. Então, aconselho que tenhamos os olhos bem abertos e que vejamos sempre a lista de ingredientes de tudo aquilo que nós compramos. Aquelas bolachinhas assim, que diz aveia, amêndoa, e que são tudo tão, que a gente quer são tão ouvir. docinhas, não é? São docinhas, são saborosas, elas também ali escondem muitas vezes alguns perigos, não é? Sim, as marcas têm que fazer o seu trabalho para chamar a atenção dos consumidores e fazem um bom trabalho, mas ninguém nos obriga a comprar nada. Claro. A minha função aqui é alertar que nem sempre um rótulo bonito com palavras harmoniosas nos podem fazer bem. Então, leiam sempre o que está na lista de ingredientes. Agora, uma curiosidade. Quais são esses ingredientes que nós temos que ter em atenção e às vezes, se calhar, têm um nome que nós nem sequer conhecemos, doutora? Pode dar aqui algum exemplo? Sim, sim. Que é um alerta para nós. Em primeiro lugar, acho importante passar a mensagem de como ler a lista de ingredientes. Os ingredientes vêm sempre por ordem decrescente. O que vem em primeiro lugar é o que há em maior quantidade e o que vem em último lugar é aquilo que existe em menor quantidade nesse produto. Sim. Por exemplo, numas bolachas ou nos biscoitos ou numa granola. Por exemplo, se o primeiro ingrediente de uma granola for açúcar, quer dizer que o que há em maior quantidade nessa granola é açúcar. E como sabemos, não é que o açúcar seja proibido, mas devemos consumir com moderação. Então, nós achamos que todas as granolas, podemos achar que todas as granolas são saudáveis, mas podem não ser, porque há granolas onde o primeiro ingrediente é aveia e há outras granolas em que o primeiro ingrediente é açúcar. Por norma, quando o açúcar vem em primeiro lugar, essa granola normalmente é mais económica, mas não nos vai fazer tão bem à saúde. Muito boa essa dica. Agora, doutora, quanto aos alimentos sem glúten, não é? Muito é propagado aí, tudo sem glúten, sem lactose, e há os que são intolerantes ao glúten, à lactose, nós sabemos disso, mas para pessoas que não possuem intolerância, faz alguma diferença não fazer uso desses produtos que contenham essas substâncias? Só é importante consumir um produto sem glúten ou sem lactose ou sem algum outro ingrediente quando faz sentido. Quando há uma intolerância, a pessoa não consegue digerir esse ingrediente e vai passar mal. Mas, para terem noção, a intolerância ao glúten a nível mundial é na ordem de 1%. Portanto, só 1% da população é que não consegue digerir o glúten. Portanto, a maioria de nós não precisa de consumir produtos sem glúten. Mas podem comprar, porque vão sentir-se bem. Porque muitas vezes fala-se tanto nas propagandas e também entre amigos e familiares. Sim, e as moda, pessoas já moda. começam a aderir a essa moda e muitas vezes não é. Sim. Nem tem necessidade.
No caso da lactose, essa intolerância é superior à do sem glúten. Ou seja, estima-se que 65% da população tem intolerância à lactose e muitas vezes não sabe. Então, se sentem alguns sintomas como inchaço, diarreia, gases, pode ser que possam ter intolerância à lactose e não sabem. E então faz sentido consumir produtos sem esse ingrediente. E doutora, nos dê então 3 exemplos de falsos saudáveis, por exemplo. Existem muitos. O primeiro, vou falar do pão, que é um produto muito consumido em Portugal. Então, cuidado com os pães escuros ou com sementes, porque nem sempre... Ou de mistura, não é? Sim, nem sempre um pão que é escuro ou com sementes por cima é saudável. Porque nem sempre tem farinhas integrais na sua constituição. Então, conselho, leiam a lista de ingredientes e vejam se nos primeiros ingredientes há farinhas integrais ou sementes. O mais importante é ter uma farinha integral no contexto de saúde. Outro alimento falso saudável, fiambre. Principalmente os de-aves. Muitas pessoas acham que os fiambres de peru e de frango são saudáveis, porque há a ideia que as carnes brancas são realmente mais saudáveis para a saúde. E mais são. magras. Só que um bife de peru não é a mesma coisa do que um fiambre de peru. O fiambre de peru tem na sua constituição muitos outros ingredientes que não nos fazem assim tão bem. E um deles é os nitratos, que já se sabe que causam cancro do intestino. Então, muito cuidado com este alimento e prefiram colocar no pão outros ingredientes, como queijo, abacate, ovo. Mexido. É muito mais saudável. Doce. Acho que está em falta de o último, né? O último falso saudável. Estamos curiosos. O último, lembrei-me aqui da água. Há muita dificuldade por muitas pessoas em beber água. Então a indústria arranjou forma de entregar produtos para pessoas que tenham dificuldade em beber água. E existe um conjunto de águas, que são as águas aromatizadas. Não estou a falar de todas, mas algumas delas têm açúcar adicionado ou sumos concentrados de fruta que dão um sabor adocicado à água e também um valor calórico acrescido desnecessário a um produto que seria isento de calorias. Portanto, cuidado. Há um exemplo muito comum de uma marca muito conhecida, que é uma água aromatizada com limão. E essa água, por 100 ml, tem 6 gramas de açúcar. E ninguém bebe 100 ml de água, bebem mais. A achar que é um produto saudável, mas não é. Há pessoas com dificuldade em emagrecer sem saber a causa e muitas vezes é porque bebem águas com açúcar mascarado. E doutora, e também tem pessoas que têm o vício de tomar muita água com gás também. Olha, eu estava com isso na ponta da língua. Pois é, eu conheço pessoas que elas têm mesmo máquina em casa, que preferem tomar a água com gás ao invés de tomar água, por exemplo, natural da torneira. Mas faz mal isso, água com gás? Em alguns casos, sim, porque aumenta a excreção de cálcio e aumenta o risco de osteoporose. Portanto, é preciso não abusar do consumo desse tipo de águas. Ajuda realmente a fazer a digestão, mas não é um hábito que eu recomendo diariamente. Diariamente recomendo água ao natural ou aromatizada mesmo em casa. Naturalmente, sim, não é? Sim. Com frutas. Com sim, limão, com frutas, se a com pessoa limão. gosta do limão, põe o limão. E se gostarem, e se não tiverem tempo para aromatizar em casa, então percam algum tempo a ler os rótulos dessas águas no supermercado e comprem águas que não tenham açúcar adicionado ou sumos concentrados de fruta.
Muito interessante o que foi falado hoje aqui. Sinceramente, aprendi mesmo a ler. Essa é a função, não é? Aprendi a ler os rótulos, e uma das coisas principais é o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade naquele produto. Sim, e acho que uma mensagem boa a passar lá para casa é a base da nossa alimentação dispensa de rótulo, ou seja, aquilo que nós devemos comer em maior quantidade não tem rótulo. Não tem rótulo. São alimentos que só têm um ingrediente, que é a fruta, os vegetais, legumes, cereais integrais, frutos secos. Essa deve ser a base da nossa alimentação. E menos complexa. Não precisa estar ali a ler rótulos, porque não existe o rótulo. Quanto menos ingredientes, então, meninas aí em casa, vamos ler os rótulos, que isso é tão importante. Aprendemos assim com a doutora Maria Raquel, a quem agradecemos por ter estado connosco aqui e também mostrado de alguma maneira os falsos saudáveis. Cuidado, hein? Agora vamos com a Patrícia para conhecer